Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Richard. Nesse momento iremos iniciar aí mais uma videoaula. Agora projeto novo. Isso aí, nós estamos falando hoje do RH, beleza? Capítulo de número 1, onde nós iremos tratar sobre leis trabalhistas. Bem pessoal, nesse capítulo nós iremos ver aí sobre a história da consolidação das leis trabalhistas, a diferenciação entre empregado e empregador, sindicato dos trabalhadores e também das empresas, convenções coletivas de trabalho e sobre as ações trabalhistas. Bem, primeira pergunta norteadora aí. Quais são as leis que protegem todos nós trabalhadores? Você sabia que existe uma lei? Bem, esta lei, pessoal, é a chamada CLT, tá? A chamada CLT ou Consolidação das Leis Trabalhistas, ou a famosa legislação trabalhista. O que elas são? Na realidade, elas são um conjunto de leis que regem, que estipulam, que normatizam as relações de trabalho, tá? Ou seja, aquilo que acontece entre empresas e seus colaboradores, empregados e patrões. Bem, nós podemos dizer que isso é a Bíblia do trabalhador, ok? Ali existem direitos e também existem deveres a ser cumprido por você, trabalhador, como também pelo seu empregador, ou seja, pela empresa. E quando a coisa não ocorre de maneira correta e de alguma forma você se sente inclusive prejudicado nessa relação, saiba que existe um órgão responsável por essa fiscalização, para ver se está ocorrendo tudo na norma, na lei. Chama DRT, que quer dizer Delegacia Regional do Trabalho, órgão aí responsável por fiscalizar esta relação. Bem, pessoal, logo de cara eu coloquei aí a foto do Charles Chaplin, é porque nas leis trabalhistas, na época aí da década de 60, aconteceu de Charles Chaplin, famoso comediante americano, fazer um filme aí que foi sucesso mundial, chamado Tempos Modernos. Mas na realidade, aquele filme ali, a intenção do Charles Chaplin, que produziu aquele filme, era fazer crítica aos maus tratos que os empregados recebiam durante a Revolução Industrial, tá? Por que eu digo isso? Existe até aqui, no finalzinho aqui, ó, um trecho, não é meu, tá? Do YouTube, mas vocês podem... de repente eu deixo disponível lá para vocês, inclusive esse www aqui, ó. Que ao clicar aqui vocês vão ser direcionados ao filme, a um pedaço do filme, tá? E vocês vão observar que Charles Chaplin está trabalhando, inclusive, dentro de uma indústria, né? E ali, dentro da indústria, ele passa por situações das quais nós vemos todos os dias empregados passando. Só que naquele tempo, os direitos eram muito ruins, né? Quase que não havia direitos, digamos assim. Olha aqui, ó, um trecho que eu vou colocar para vocês aqui. A imagem não é muito boa, beleza? Aqui está o chamado diretor, o presidente, né, o dono ali da fábrica, acompanhando tudo ali da sua sala, né? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Tempos modernos. Tinha até câmera para visualizar tudo que estava ocorrendo lá nos setores ali de trabalho. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. A ordem dele é aumentar a velocidade ali das máquinas. Quando isso ocorre? De repente, quando a empresa tem ali pedidos, né, sendo feitos
aumento na produção. Controle el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Olha o Charles Chaplin ali, trabalhando na esteira, na mesa ali de trabalho. Ele é fantástico, esse Charles Chaplin. Na época que o cinema mudo fazia muito sucesso, né? É o gênio do cinema mudo. Ali está como se fosse, digamos, um supervisor, seu gerente, né? Cobrando agilidade, velocidade ali. Um mosquitinho perturbando ele. Vocês podem perceber que ele não tem tempo nem sequer de parar um segundo, nem para matar a mosca que estava perturbando ele. Ó, aconteceu alguma coisa ali. Bem, hoje isso seria chamado de acidente do trabalho. Ele culpou o colega foi ameaçado ali, digamos, pelo supervisor, que da próxima vez seria colocado na rua. Essa é uma briguinha ali, uma intriga, né? Normal. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Tá lá, ó. O presidente pedindo para que aumente ainda mais a velocidade. Olha a velocidade. Ó, vocês perceberam como é que ele saiu? Bem, vocês podem perceber esse movimento quando ele saiu da esteira ali, esse movimento repetitivo, né? E isso aí hoje também é entendido como um prejuízo à sua saúde, perigosíssimo, né? Muitas horas fazendo sempre o mesmo tipo de serviço. No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. Vamos. Olha lá, mandou ele voltar ao trabalho, não tem tempo nem de ir no banheiro sequer. Fazendo número 1, número 2, ele decidiu foi fumar, não deu tempo para nada, ele não voltar ao trabalho. Fingindo que não é com ele. Isso é quando o camarada já começa a ter um tempinho já na empresa aí, começa a sossegar. Bem, pessoal, vocês puderam perceber aí um pequeno trecho desse filme espetacular, fez sucesso mundial, né? Estrelado pelo grande gênio do cinema mudo, que é o Charles Chaplin. Nós podemos perceber aí algumas coisas que são terríveis, né? A falta de humanidade ali dentro, né? E outra coisa, falta de uma lei que pudesse realmente estipular quais os limites de cada uma lei. Vocês podem perceber que o patrão, querendo ganhar mais, aumentou a velocidade da esteira e não preocupou se atrás das esteiras quem estava ali trabalhando eram pessoas e não máquinas, né? Isso pode trazer uma fadiga intensa, pode trazer prejuízos sobre o corpo da pessoa físico, também mental, não é isso? E tantos outros prejuízos. Mas reclamar para quem? Não tinha um horário definido ali para nem sequer uma pausa para o almoço, uma pausa para ir no banheiro. Vocês perceberam isso? Então, é muito complicado. E é por isso que foi necessário aí que se fizesse, não só dentro do Brasil, que não foi o primeiro, mas no mundo aí uma reforma com relação a esta área, né? Uma reforma que contemplasse ali o trabalhador, levando em consideração o ser humano. E no Brasil, como eu disse para vocês, não foi diferente. A história da consolidação das leis trabalhistas. Essa lei ela foi assinada em 1943, em 1º de maio de 1943, é por isso que todo 1º de maio nós temos um feriado aí, não é isso?
E esse feriado é fazendo referência ao trabalhador. Bem, essa lei foi assinada pelo presidente da época. O presidente nessa época era o Getúlio Vargas. Lembra da era militar? E por que foi necessário? Porque o nosso país passava por grandes desenvolvimentos em diversas áreas, ou podemos dizer em todas as áreas, né? O país se tornava inclusive muito mais industrializado e fábricas se instalavam aqui no nosso país, multinacionais, né? Provenientes de outros países, como o caso da Volks, da Alemanha, como o caso da Ford, dos Estados Unidos, o caso da Fiat, da Itália, e assim por diante. E claro, esse pessoal, eles exigiam, porque primeiro, antes mesmo do nosso país, lá eles já tinham as suas leis, né, quanto à questão da proteção do trabalho e do trabalhador. Então, eles exigiam que o nosso país também, para se tornar mais industrializado e entrar também aí nas questões de disputa de mercado aí em vendas para o mundo inteiro, que o Brasil também fosse também levar em consideração o trabalhador como pessoa e não como máquina. Vendo a grande oportunidade que surgiu aí mediante exatamente as ideias de modernizar o país, trazer indústrias, muitas pessoas decidiram deixar suas cidades e deixar o campo e ir para as grandes cidades, os grandes centros urbanos, como por exemplo São Paulo, para ganhar a vida, né? Só que chegando nessas grandes metrópoles, eles foram submetidos muitas vezes a condições muito difíceis de trabalho, tá? Mal que eles recebiam dava para comer. Muitos não conseguiam nem sequer voltar, né, retornar aí à sua terra para rever aí a sua família. E por lá mesmo ficavam, até construir, muitos deles construíram novas famílias lá nas grandes metrópoles. E as mulheres, os filhos e os outros mais ficavam aí esperando e muitas vezes nunca voltavam. Quanto não ocorria de muitos morrerem ali dentro das próprias fábricas, indústrias, de tanto trabalhar. Bem, como o Brasil passava por grandes mudanças nas mais diversas áreas, Getúlio Vargas, o presidente da época, ele reuniu uma comissão aí de juristas, de grandes conhecedores na matéria, né, trabalhista, e reuniu os sindicatos para que todos juntos formassem ali uma lei conjunta, uma lei universal dentro do nosso país, para que os empregados fossem regidos por essa lei, né? Então, ele reuniu essa comissão aí para juntar muitas regras que já existiam, porém separadamente, agora juntando essas regras num único texto de lei, formando a chamada CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Existe também, inclusive, aí um endereço aí, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a setinha aqui, ó. Existe um endereço aqui, que ao clicar aqui, você também é direcionado aí a um vídeo que conta a história nesse tempo. É muito interessante. Bem, principais assuntos aí, leis criadas e também desenvolvidas daquela época que está vigente até nos dias atuais. Foi a criação do salário mínimo, a carteira de trabalho, a jornada de trabalho, férias, contratos de trabalho como contratos individuais, tá? Também fiscalizações e muitas outras coisas. Aí eu coloquei aqui de lado, por exemplo, para ficar muito mais fácil, né, didático, uma das coisas que eu acho bem interessante que até hoje está em vigor. O salário mínimo, que hoje é universal no sentido aqui dentro do nosso país, tá? Que eu estou falando, no nosso universo aqui. O salário mínimo
estipulado em todo o país, ou seja, qualquer pessoa que trabalha 8 horas por dia tem direito a, no mínimo, um salário, que hoje é de R$ 1.045, se eu não me engano. Tá? Carteira assinada, todo trabalhador tem direito à carteira assinada para ter direito também aí a outras coisas como benefícios previdenciários, benefícios esses, aposentadoria, benefícios esses, seguro-desemprego, benefícios esses como, por exemplo, licenças maternidade, auxílio doenças, e aí, por aí. Nós vamos estudar ao longo do RH sobre esses assuntos também, tá? E aí, jornada também estipulada de 8 horas, por quê? As jornadas anteriormente a essa lei chegavam a ser 16 horas por dia. Férias remunerada, porque acontecia que muitas empresas, ao conceder férias aos seus funcionários, não pagavam nada. Era tipo assim na prática: se você não está trabalhando, por que eu vou pagar para você ficar em casa? Tá? Descanso semanal, que geralmente acontece no domingo, tá? Um descanso, ou seja, você tem um dia de descanso, porque você não é de ferro antes, não. Antes as pessoas tinham pessoas que trabalhavam de domingo a domingo, né? E a Previdência Social, que eu acabei de falar aqui, para ter direito, né, a grandes benefícios, como, por exemplo, licença maternidade, no caso das mulheres, regulamentação do trabalho da mulher e também do menor, né? Ou seja, a partir dessa lei, as pessoas que desejassem trabalhar teriam que ter uma certa idade, o mínimo de idade para o trabalho é de 14 anos, na condição de menor aprendiz, e mesmo assim não poderá trabalhar 8 horas por dia, será concedido aí ao menor aprendiz trabalho máximo de 4 horas diárias, para que ele possa ter tempo também para estudar e para o lazer. E da mulher também, né, foi também observado isso aí, como por exemplo licença maternidade para a mulher, tá? E outras coisas mais. Bem, vamos lá, diferenciação entre empregado e empregador. Bem, quem é o empregador? O empregador é o dono da empresa que nos contrata, né, que nos admite, né, e que nos assalaria também, né? É ele que ordena ali, é ele que organiza a prestação de serviço, tá? E quem é o empregado? Somos nós, todo trabalhador brasileiro que presta serviços e de forma não eventual, tá? Mediante salário. Ou seja, para ser trabalhador, você tem que ser a pessoa que presta serviços, né, a alguém, e ao prestar serviço a esse alguém, você também recebe salário e não trabalha de forma eventual, ou seja, uma vez na vida e outra na morte. Ou seja, você tem uma frequência, você tem um ritmo, né? Um exemplo, eu estou ali todos os dias trabalhando. Eu estou ali 2, 3 vezes na semana trabalhando. Então você tem um ritmo, tá, de trabalho e recebe por aquilo que você faz. Bem, tá aí a figura, né? Empregado aí, a figura do empregado que presta serviço, são pessoas físicas, somos nós que presta serviços aí a empresas, e tá aqui as empresas ou equiparada a elas, que são os chamados empregadores. O sindicato, pessoal, de trabalhadores e também sindicato de empresa, o que eles são? Bem, eles são associações que existem com um propósito. E esse propósito é defender aí os nossos direitos, tá? Eles defendem os nossos direitos nas mais diversas áreas, como sendo áreas trabalhistas, econômicas e sociais. Da mesma forma que o sindicato dos trabalhadores defende a nós, trabalhadores, também existe o sindicato dos patrões, que é chamado de sindicatos patronais. Eles também defendem aí e lutam pelo direito das empresas. Bem, mas nem tudo é flores, nem tudo é tão fácil, né? Existe a chamada Convenção Coletiva de Trabalho. O que é isso? É quando há um impasse entre sindicato de empregados e sindicato de empregadores, onde há um confronto ali de ideias, tipo, o exemplo prático.
O sindicato dos trabalhadores entende que precisa ter um aumento para o trabalhador de tal categoria, né, para os trabalhadores de tal categoria. E, do outro lado, o sindicato lá das empresas envolvidas dizem que não haverá nenhum aumento. E é aquele impasse, né? Então, para ele chegar no denominador comum, faz uma grande reunião, né, que é o encontro desses dois sindicatos, para se discutir as ideias, as propostas e chegar no consenso, né, o que for mais viável para todos. E aí, nesse encontro, eles firmam um acordo, né, onde todos deverão observar esse acordo, tá? Todos estão obrigados ali a atender aquilo que foi estipulado ali naquele acordo. Então se passa uma ata, por exemplo, ali, mostrando quem são os sindicatos que estão ali brigando por algum direito, tá? Qual será o prazo de vigência, né, daquilo que está saindo sobre aquele acordo, quem são as categorias que são abrangidas ali naquele momento, tipo assistente administrativo, tipo categoria dos professores, né? Quais foram as condições que foram ajustadas, né? Como deve ser observado, a partir de quando estará valendo, e mostrando o que deve ser feito, né? E também aqueles que não fizer, quais serão as penalidades em caso da violação daquilo que está sendo ali celebrados pelas partes. Naturalmente, as pessoas assinam ali e tem o seu período para ser cumprido. Bem, outra coisa que você precisa saber é que quando de alguma forma, mesmo tendo aí sindicato lutando por você, né, seus direitos garantidos por lei, como é o caso da CLT, e o patrão, de repente, a empresa não cumpre e você se sente de alguma forma prejudicado nessa relação, você pode requerer seus direitos aí através de ações trabalhistas, ações na justiça, fazendo a sua reclamação. E aí você pode fazer vários tipos de reclamação, né? Desde requerendo danos morais, como questão de horas extras e tantas outras coisas mais. Então você tem esse direito de acionar a justiça pedindo seus direitos, tá? Caso você se sinta de alguma maneira injustiçado. Só que, porém, você tem um prazo para isso, tá? Após, ou seja, depois de você sair da empresa, da baixa ali, digamos, no seu contrato de trabalho, você tem até 2 anos, tá? Até 2 anos para requerer os seus direitos. A partir dali, você não poderá mais entrar na justiça. Então, digamos assim, você saiu agora da empresa lá, foi demitido e se sente prejudicado de alguma forma, você tem até 2 anos para requerer os seus direitos. A partir daí, você não tem mais esse direito. Bem, pessoal, chegamos ao final aí da nossa aula, a nossa primeira aula, né, de RH, de recursos humanos, e eu deixei aqui por último aqui algumas perguntinhas para fazer aí uma breve recordação do que foi estudado na aula de hoje. Se perguntasse você o que significa CLT, saberia me informar? É o mesmo que Consolidação das Leis Trabalhistas. E qual foi o dia assinado aí que essa lei passou a vigorar, né, a valer aí? Qual foi o dia da sua assinatura? Lembra que foi o Getúlio Vargas que assinou essa lei? Em 1º de maio de 1943, até hoje, 1º de maio, nós temos aí um feriado fazendo referência a essa lei, né? O Dia do Trabalhador. Quem é o empregado e quem é o empregador? Nós falamos que o empregador é a empresa que nos contrata para prestação de serviços, não é isso? Nos admite e nos assalaria. E o empregado somos nós, prestadores de serviço
às empresas. E, claro, essa prestação de serviço acontece de forma não eventual, ou seja, existe aí como eu falo, uma sequência de trabalho, né, um ritmo, e também nós recebemos salário pelo que nós fazemos. E se perguntasse o que é sindicato? Bem, sindicato nós falamos aí que são associações que defendem nossos direitos nas esferas trabalhistas, sociais, e tantas outras coisas mais aí. O que é uma convenção coletiva de trabalho? Nós falamos aí que é quando os sindicatos se reúnem. Que sindicato, professor? Sindicato de trabalhador, sindicato de patrões. Eles se reúnem para chegar a um acordo sobre algum assunto que está sendo tratado ali. Beleza? E o prazo que você tem máximo para mover uma ação na justiça, nós falamos que é de até 2 anos após a sua saída da empresa, a extinção do seu contrato. É isso, pessoal. Chegamos no final aí da primeira aula. Na segunda aula, capítulo número 2, nós falaremos na próxima semana sobre processo de admissão. Beleza? Aguardo vocês e agora, naturalmente, faça a leitura do livro de vocês no primeiro capítulo, os exercícios que existem propostos também, e nos vemos na próxima semana. Deixando uma mensagem sempre de motivação, né? Parte do treinamento de um corredor consiste em expandir os limites da sua mente. Beleza, pessoal? Um abraço e nós nos vemos na próxima aula. Tchau!